Imagine um Egito antigo selvagem, onde faraós treinavam leões como se fossem cachorros de guarda e vacas selvagens podiam pesar mais que um carro. Parece ficção? Pois não é. Hoje você vai conhecer os 10 animais incríveis que habitaram as margens do Nilo e que infelizmente foram extintos. E o mais surpreendente, muitos deles foram adorados, temidos, caçados e até mesmo enterrados junto com reis. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir criaturas tão impressionantes que você vai se perguntar, como nunca ouvi falar disso antes. Ganso de Meidum. Começamos nossa lista com um animal envolto em mistério, o ganso de Meidum. Diferente dos outros animais dessa lista, ele é o único conhecido exclusivamente por uma pintura. Isso mesmo, nunca se encontrou um osso sequer. A obra que o retrata é tão precisa e bela que ficou conhecida como a Mona Lisa do Egito. O ganso, com padrões de cores únicos, aparece sendo capturado como oferenda a um nobre, provando que era caçado pelos egípcios. Alguns cientistas acham que era uma espécie artisticamente estilizada, mas muitos defendem que era uma ave real, hoje extinta, um animal descoberto apenas pela arte. Incrível, né? Em 9º lugar, temos o elefante do norte da África. Apesar de não ser tão gigante quanto seus primos do sul, ele era uma força da natureza. Presentes em florestas, savanas e até mesmo desertos do Egito Antigo, eles foram caçados sem piedade. Os egípcios os viam como uma praga, destruindo plantações e estruturas. Seus preciosos marfins também alimentavam o comércio. Em alguns casos, foram domados e usados em guerras. Mas toda essa pressão levou à extinção local por volta de 2900 a.C. e global no século IV d.C. O que resta é o legado de uma criatura poderosa que não teve lugar no mundo humano. Hipopótamo do Egito. Sim, eles ainda existem em outras partes da África, mas os hipopótamos egípcios são oficialmente extintos. E não foi por falta de tentativa dos antigos egípcios em expulsá-los. Considerados uma ameaça à agricultura, embarcações e até à vida humana, esses gigantes aquáticos eram caçados com fervor. Um deles, inclusive, matou o primeiro faraó, Narmer. Ainda assim, os hipopótamos resistiram por milênios, refugiando-se em regiões mais altas até desaparecerem do Egito no início do século XIX. Uma batalha silenciosa entre homem e besta. Adax. O adax, uma espécie de antílope de chifres espiralados, era comum no deserto egípcio. Hoje está praticamente extinto na natureza. No Egito Antigo, era caçado por sua carne e representado em pinturas, o que mostra que sua presença era significativa. Seu desaparecimento está ligado à desertificação e à pressão de caça humana. Atualmente, sobrevive apenas em cativeiro e em poucos países africanos. Babuínos egípcios. Os babuínos, especialmente o hamadrias, eram comuns no Egito Antigo e tinham um papel central na mitologia, sendo associados ao deus Tot. Apesar de reverenciados, sofreram com o cativeiro, sendo usados em cerimônias religiosas e até em experimentos. A destruição do habitat natural e a exploração acabaram levando à extinção local desses primatas. Hoje, ainda existem em regiões da África, mas no Egito desapareceram completamente. Hiena malhada. As hienas malhadas, hoje restritas a partes específicas da África, já percorriam livremente o Egito Antigo. Eram temidas e muitas vezes vistas como símbolo de morte e decadência, o que motivava sua caça. Em alguns registros, eram até mesmo domesticadas para ajudar na limpeza de resíduos. Com o passar dos séculos, a perseguição e a alteração do ecossistema causaram seu desaparecimento do território egípcio. Girafa egípcia. Sim, já houve girafas no Egito.
Representadas em pinturas e esculturas, as girafas eram caçadas por sua carne e pele, sendo também mantidas como animais exóticos em zoológicos reais. Eram vistas como criaturas mágicas pela sua altura e elegância. A pressão da caça e o clima cada vez mais seco as afastaram do Egito, levando à sua extinção local. Auroque. O auroque, ancestral selvagem do gado moderno, era uma besta colossal. Era reverenciado por sua força. Os egípcios o caçavam, mas também o respeitavam, considerando-o um símbolo de poder. Sua carne e ossos eram usados em rituais e comércio. A caça excessiva e a destruição de seu habitat selarão seu destino. Embora tenha sobrevivido na Europa até o século XVII, no Egito desapareceu muito antes. Garça de Benu. Inspiradora do deus Benu, a garça de mesmo nome era uma criatura imponente. Maior que um ser humano, com asas de quase 3 metros, era um colosso dos céus egípcios. Associada ao sol e à criação, era profundamente venerada. Infelizmente, a degradação dos pântanos e a caça levaram ao seu desaparecimento por volta de 1800 a.C., restando apenas lendas e registros artísticos. Leão bárbaro. No topo da lista, ele, o leão bárbaro. Um gigante de 2,4 metros e 200 quilos, considerado o maior tipo de leão que já existiu. Era tão respeitado que faraós os mantinham como guardiões e companheiros. Usados em caças reais e enterrados ao lado de nobres, esses leões simbolizavam poder absoluto. A caça, a desertificação e a perda de habitat dizimaram essa população. Hoje só restam lendas e registros arqueológicos desse rei dos reis. Esses 10 animais foram mais do que criaturas da natureza. Foram parte do coração espiritual, cultural e histórico do Egito Antigo. Suas histórias nos lembram da importância de respeitar e preservar a fauna que ainda temos hoje. E se você curtiu essa viagem ao passado, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ama história e natureza. E claro, comente aqui embaixo qual desses animais você gostaria que ainda existisse. Nos vemos no próximo vídeo.